Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:01, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, também pela Rádio Universal, AM 810 de Santos, você nos vê pelas redes sociais simultaneamente, Instagram, Facebook e também no nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interaja com o programa Gente que Fala a partir de agora, 973350038 é o número do WhatsApp, mais uma vez, 973350038 e também marque a hashtag Programa Gente que Fala ao longo das suas interações pelas redes sociais. Iniciando mais uma semana por aqui, com muito empenho, com muita dedicação, saúde para todo mundo, especialmente neste dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e para análise dos nossos assuntos, para o debate dos nossos temas, um time especialíssimo aqui de mulheres queridas, importantes nos vários segmentos nos quais atuam. Eu apresento primeiramente a Alda Marco Antônio, coordenadora nacional do PSD Mulher, a Alda Marco Antônio, que foi presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina e tantos cargos ocupou na política estadual, na política local aqui na capital paulista, na política nacional também. Alda Marco Antônio, seja bem-vinda. Como você está? Tudo bem? Muito obrigada, muito bem-vinda você, aos convidados e, em primeiro lugar, um agradecimento muito especial ao programa Gente que Fala. Estou honrada de participar nesta data tão importante para todas as mulheres, nesse programa que sempre apoiou as mulheres. Fausto Camunha, Zenilda, são muito atenciosos e eu deixo já o meu agradecimento. Muito obrigado pela presença. Também com a gente Adriana Ramalho, empresária, foi vereadora aqui na capital, vereadora paulistana, do PSDB. Tudo bem, Adriana? Seja bem-vinda. Oi, Mauro, muito obrigada. Para mim é uma honra sempre estar aqui com vocês, ainda mais uma banca tão valorosa como essa de hoje, numa data tão especial e tão importante como falar sobre as pautas de políticas públicas para as mulheres, né, que ainda precisamos avançar. Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui com a mestre, minha referência, Alda Marco Antônio, essa grande mulher, referência não só para mim, mas para o Brasil. Está aqui também junto com a Neiva, né, que é essa grande ativista, mulher de opinião, que fala tantas coisas assim valorosas e importantes para a gente mudar o nosso pensamento ainda nessa luta tão árdua que é para garantir direitos e conquistar políticas públicas para as mulheres. E a minha amiga, que eu amo de paixão, essa grande mulher, grande parlamentar, que é a vereadora Janaína Lima, que tem feito um grande trabalho dentro da Câmara Municipal que nos representa. Muito obrigada, Zenildo, Fausto Camunha, a todos vocês, Mauri, parabéns, que é seu aniversário, faço questão de registrar aqui logo no início. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas palavras, realmente meu aniversário hoje, nessa data tão feliz, tão especial, que é o Dia Internacional da Mulher. Eu sigo aqui com a sequência da nossa apresentação. Neivia Justa, jornalista, influenciadora digital, criadora dos movimentos hashtag Onde Estão as Mulheres e também hashtag Aqui Estão as Mulheres. Neivia Justa, que é uma predestinada, a palavra, o sobrenome dela, Justa, sempre defendendo uma justa causa feminina, uma predestinada mesmo. Seja bem-vinda, Neivia. Muito obrigada, Mauro. É um prazer estar aqui. Eu me sinto muito em casa no Gente que Fala. A gente sempre tem conversas incríveis e necessárias. Então, eu só quero agradecer mesmo o convite. Não podia não abrir a agenda para estar com vocês e para aprender com a Alda, com a Adriana, com a Janaína, essas mulheres que fazem a diferença na política, que nos representam, e a gente precisa cada vez mais de mulheres na política. Quero chamar também a vereadora Janaína Lima, ela está em movimento, ela está ainda em conexão aqui na nossa sala de videoconferência, mas acho que ela já consegue dar a sua palavra. A vereadora paulistana Janaína Lima, do Partido Novo, tudo bem? Vereadora, seja bem-vinda. Feliz Dia das Mulheres. É um prazer estar aqui mais uma vez no Gente que Fala, nesse dia tão especial que é o Dia das Mulheres, para debater ao lado dessas gigantes, Neiva querida, Adriana Ramalho, uma querida amiga, Alda Marco Antônio. Olha, realmente vocês reuniram um time
maravilhoso, que com certeza será um grande debate em que a gente vai conseguir falar sobre muitas questões relevantes em torno da mulher. Então, é um prazer, um privilégio estar aqui. Muito obrigado pela presença. Quero agradecer as inúmeras mensagens de carinho que chegam. A vereadora Adriana Ramalho acabou de destacar meu aniversário hoje. Feliz com a presença de vocês aqui. Quero dedicar especialmente o programa de hoje à maior mulher de todos os tempos, que é a minha mãe, sem dúvida alguma. Sem a mãe, sem a mulher mãe, ninguém estaria aqui, nem vocês, nem eu, enfim. Então, o programa de hoje é dedicado a ela, Sara Frisman, minha mãe Sara Frisman, que já não está mais entre nós há 2 anos, mas certamente está olhando, onde quer que ela esteja, está olhando tudo isso que está acontecendo e também participando aí com todas as suas vibrações nessa luta diária de vocês, mulheres, nas conquistas, naquilo que deve ser alcançado, naquilo que deve ser vitorioso na vida de cada uma de vocês. Também um agradecimento ao Lucas Neto, que me antecipou aqui no finalzinho do programa também, pelas palavras aqui dedicadas no dia do meu aniversário. Mas vamos em frente, vamos ao nosso primeiro assunto de hoje, que é isso que interessa, falar das mulheres. A pandemia de Covid-19 atingiu em cheio a luta feminina por igualdade nos direitos e também no trabalho. As mulheres, especialmente as mais pobres, chefes de família e com filhos, parecem estar no limite, sobrecarregadas e exaustas. Elas perderam a autonomia, o emprego, o sono ou a cabeça, tudo junto ou em combinações variadas, e ao fechar creches e escolas e isolar pessoas, a crise sanitária global fez ruir as redes de apoio que permitiam a essas mulheres ter vida produtiva relativamente independente, ameaçando retroceder conquistas femininas em décadas. Esse texto, minha gente, faz parte de uma grande reportagem da colega jornalista Fernanda Mena, no jornal Folha de São Paulo, cujo título é Pandemia deflagra crise do cuidado e põe em risco conquistas femininas. Importante destacar esse trabalho da Fernanda Mena na Folha de São Paulo. Ela ouviu inúmeras mulheres das mais diversas condições de vulnerabilidade para poder realizar esse trabalho. E me chama a atenção aqui, minha gente, um ponto aqui que ela destacou na reportagem, a expressão em inglês she session, que é uma flexão de she, no inglês ela, e recession, recessão, algo como a Fernanda Mena destacou na reportagem, como a recessão delas. Eu gostaria de começar, Alda Marco Antônio, tratando dessa questão. Mulheres em recessão, as mulheres realmente recebendo esse impacto forte durante todo esse ano de 2020 e agora nesse início de 2021, por conta da pandemia. Qual é a autonomia perdida nesse período? Olha, Mauro e companheiras de mesa, este flagelo do feminicídio tem que ser enfrentado por toda a sociedade. Ele se abate sobre nós, sobre as mulheres indefesas, porque trata-se de um crime de ódio, um crime que acontece a 4 paredes, sobretudo dentro de casa, cometido por marido, ex-marido, namorado, ex-namorado. É um crime de ódio que tem que ser combatido por toda a sociedade. Nós estamos em luta. O ano passado foi o tema escolhido pelo PSD Mulher para trabalhar o ano inteiro essa questão, lutamos com as nossas forças, com todas as forças que temos, tentando atrair para esta luta toda a sociedade, porque é um crime bárbaro, é um crime que não permite defesa. Muitas mães são assassinadas na presença de filhos pequenos, de crianças. Isso acarreta a orfandade, acarreta traumas para o resto da vida. Eu considero este crime, o feminicídio, algo intolerável por qualquer sociedade humana, muito menos uma sociedade brasileira que se pretende democrática, mas que já estamos vendo ressurgir a famigerada tese da legítima defesa da honra. No passado não muito distante,
houve um crime famoso no Brasil em que um namorado, aliás, ex-namorado, assassinou a Ângela Diniz, que estava dormindo numa rede, com tiros no rosto. Isso trata-se de um ódio imenso. E no primeiro júri ele foi absolvido, porque o advogado dele, muito famoso, usou esta famigerada tese da legítima defesa de honra. E eu pergunto, que honra é essa? Que honra é essa que teria sido atingida porque a namorada ou ex-namorada namorou outro homem? Esta famigerada tese foi vencida, em princípio, por uma mulher corajosa, que foi a mãe da Ângela Diniz, da alta sociedade mineira. Ela começou a contratar jornalistas para fazerem artigos nos principais jornais do Brasil, dizendo que era impossível aceitar essa tese. Nós, as mulheres organizadas em grupos, começamos a trabalhar nas ruas. E quando houve o segundo julgamento, estavam lá na porta do fórum muitas mulheres com cartazes onde nasceu a frase: quem ama não mata. E a pressão da sociedade, a pressão das mulheres organizadas fez derrubar essa tese e ele foi condenado. Desta data para depois, todos os advogados que tentaram usar essa tese encontraram a posição firme das mulheres organizadas. Passado quase 40 anos, agora tem gente tentando recuperar essa famigerada tese. Nós não podemos aceitar. Eu conclamo a todas as mulheres que estão assistindo, que estão nos ouvindo, para que unam-se em qualquer lugar, escrevam um cartaz à mão, se não puder fazer um melhor, mas não aceite esse movimento cretino, movimento covarde, que tenta fazer com que mulher seja apenas um objeto. Não é possível sustentar mais. Olha, eu recebi ontem uma pesquisa do Mato Grosso do Sul e que aumentou 120% os assassinatos de mulheres naquele estado no ano passado. Deve ter sido isso no Brasil inteiro. Nós ainda não temos os números fechados, mas a estimativa é de que em cada 2 horas uma mulher é assassinada no Brasil. O que é isso? Nós precisamos reagir. Nós não podemos morrer igual um animal danado. O que é isso? É preciso unir forças e enfrentar. É difícil enfrentar determinados juízes, determinados promotores, é difícil, mas nós precisamos enfrentar, porque senão a morte está nos espreitando também. Cada mulher assassinada dói e atinge todas as outras mulheres vivas no mundo inteiro. Adriana Ramalho, quais são as pontes que faltam ser construídas e quais são os desafios para a construção dessas pontes que levam às conquistas, que levam ao sucesso aí nessa luta de vocês? Mauro, ao meu ver, eu acho que tem algumas sensibilidades que faltam quando tratamos de políticas públicas para mulheres. E algumas dificuldades que encontramos ao longo do caminho. Uma delas é integrar os poderes e o que pode ser feito dessas políticas públicas quando a gente une o cenário nacional, estadual e municipal. Há muito tempo eu já venho falando que a importância de integrar o serviço do DISC 180 junto com os serviços oferecidos pelos municípios é extremamente importante. A gente tem o DISC 180, a gente tem o 190, a gente tem o 156 aqui na cidade de São Paulo, que recebem essas denúncias, que recebem esses pedidos de socorro, e a gente não tem uma estatística segura, porque esses dados não são cruzados. Então, o Ministério de Direitos Humanos acaba apresentando um dado, a Secretaria de Direitos Humanos do município apresenta outro, a Polícia Civil apresenta outro e assim por diante. Eu acho que é extremamente importante criar um observatório da mulher a nível nacional para que esses dados sejam cruzados e a gente consiga ter essa estatística, porque a estatística é extremamente importante para que a política pública seja trabalhada em cima dela.
A gente tem, na cidade de São Paulo, regiões que são mais vulneráveis e regiões que têm um índice maior de denúncias, né, e de pedidos de socorro dessas mulheres. Então, uma vez que a gente identifica as áreas de maior risco na cidade de São Paulo, a gente consegue destinar um maior policiamento e a gente consegue fazer a efetivação de serviços públicos e de equipamentos públicos para essas determinadas regiões. Então, mais do que nunca, eu quero aqui fazer um apelo, né? E a gente tem aqui uma parlamentar que é super comprometida com essa pauta e com essa bandeira, e que também pensa dessa forma, e que a gente sabe, né, que ela tem aí uma inteligência macro para trazer essa pauta para dentro da Câmara Municipal, e que assim a gente consiga fazer com os deputados também iniciar um debate nos outros parlamentos, né, na Alesp, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, assim como em outros estados, e, enfim, a gente conseguir fazer com que esse debate seja feito no Congresso Nacional e que a gente consiga integrar principalmente esse serviço, que é o Disque 180, com os demais canais de denúncia. Então, para mim, um dos caminhos é esse. Neivia Justa, como a pandemia do coronavírus impacta as conquistas das mulheres? Bom, eu não vou me alongar na questão do feminicídio, que já foi muito bem definida aqui pela Alda e pela Adriana. Tem uma questão, Mauro, que para mim é muito dura. Até o ano passado, nós representávamos 50% do número de trabalhadores formais no Brasil. Com a pandemia, nós retrocedemos para números de 1990. As mulheres hoje representam 45,8% dos trabalhadores formais no Brasil. É uma queda vertiginosa na nossa participação. E por trás disso, tem todo esse machismo estrutural que a gente bem conhece, que acaba no seu extremo no feminicídio. Mas a gente tem um trabalho invisível das mulheres. O Women to Watch hoje está lançando, inclusive, uma campanha para sensibilizar a nação, que já foi feita uma campanha prévia pela ONU Mulheres, de como é que a gente equilibra a questão de todo o trabalho invisível quando você traz uma parcela da população de trabalhadoras para dentro de casa, as privilegiadas como nós, que podemos trabalhar de casa, mas que, como foi bem dito aqui, perdemos as nossas redes de apoio e tivemos que assumir outros trabalhos, não só o trabalho da casa, mas o trabalho de educadora, o trabalho de cuidadora, o trabalho de psicóloga e de tudo que essa pandemia está demandando da gente, muitas vezes sem apoio. E muitas vezes, pelo machismo estrutural nosso, a gente também teve que abrir mão do trabalho formal para dar conta disso tudo, ou fomos demitidas. A pandemia afetou as mulheres no Brasil e no mundo de uma maneira inédita e muito, muito avassaladora. Temos a vereadora Janaína Lima, está com a gente, está conectada, ela está com a gente, mas está em meio a compromissos na Câmara Municipal, enfim, ela pode aparecer e desaparecer, mas a gente vai seguindo nessa conversa aqui. Vamos para o próximo tema, nessa edição aqui do programa Gente que Fala, e aí, tão logo a vereadora Janaína Lima estiver disponível, a gente segue aí com a conversa com ela também. Alda Marco Antônio, olha, os partidos brasileiros, partidos políticos, não cumpriram a exigência legal de destinar 5% da verba que recebem do chamado fundo partidário a programas que incentivem a presença das mulheres na política. E segundo o levantamento do jornal Estado de São Paulo, a norma foi desrespeitada em 67% das ocasiões e alguns partidos tentaram fazer com que despesas administrativas fossem aceitas pelo Tribunal Superior Eleitoral como investimentos voltados ao aumento da participação feminina. Olha, são dados, segundo o jornal Estado de São Paulo, de 4 anos, que mostram, 4 anos atrás, né, que mostram que a norma não valeu, como eu destaquei, em 67% dos casos, em 32 partidos, em 32 legendas. Eu sempre chamo a atenção por aqui, Alda Marco Antônio, sobre a função da política, promover o bem-estar comum, e especialmente aqui trazendo as mulheres para essa missão de promover o bem-estar comum.
e os próprios partidos políticos estão ignorando a lei de apoio às mulheres. E agora? Olha, o meu trabalho tem sido, nos últimos anos, desde que eu deixei a vice-prefeitura de São Paulo, em 2012, que eu me dedico a conversar com mulheres para dizer a elas da importância de estarem dentro dos partidos. E muitas querem, e muitas entram. Mas os ambientes, até onde eu conheço, os ambientes dos partidos políticos, os ambientes internos, são absolutamente machistas. Você traz mulheres competentes, mulheres capacitadas, mas elas têm muita dificuldade, as mulheres têm muita dificuldade de se tornarem presidentes de partido, presidentes de diretório. Então, o ambiente dos partidos políticos, eles são absolutamente masculinos. E o machismo, Mauro e minhas companheiras de bancada, todas as pessoas que nos ouvem, o machismo impera em tudo quanto é lugar, mas impera muito mais dentro dos partidos políticos. Por quê? Veja só a condição de câmaras de vereadores. Nós temos mais de 1.200 câmaras municipais sem a presença de nenhuma vereadora mulher. Isso é inadmissível, é espantoso, como se nesta cidade existissem só homens, que não existisse, não morasse nenhuma criança, nenhuma adolescente, nenhuma adulta, nenhuma idosa. É um espanto, mas é verdade. E as mulheres não existem nas tomadas de decisões destas prefeituras. Temos que exigir, é uma luta que eu tenho feito junto com as minhas companheiras do PSD Mulher, exigir cota de eleitas. Cota de candidatas não nos serve mais, nunca nos serviu. Nós precisamos de apurar nas eleições, separadamente, os votos das mulheres com os votos dos homens. A minha tese é o seguinte: 50% das parlamentares mais votadas assumem as cadeiras, assumem metade das cadeiras, e 50% dos homens mais bem votados assumem o restante das outras cadeiras. Isso para todas as câmaras municipais, para as assembleias estaduais e para a Câmara Federal. Por que isso? Porque o mundo é feito de homens e mulheres. No Brasil, as mulheres são mais maioria do que os homens na população. Nós também somos o maior número de eleitoras. Por que nós estamos afastadas das decisões importantes, das decisões que importam para todos? Por que esse desprezo, esse descaso com a competência de muitas mulheres? Mulher, às vezes esconde a sua competência, tem medo de perseguição no trabalho, tem medo de ser considerada vaidosa, mas as mulheres têm competência, elas precisam falar, precisam ser ouvidas, precisam ser levadas em conta. E essa é a minha luta. Tenho que fazer chegar ao maior número de mulheres possível a importância que é ela estar nos pontos de decisão. Porque, às vezes, o partido fala assim: eu tenho 30% de militantes mulheres. Sim, mas onde estão essas militantes? Elas estão nas presidências dos diretórios? Não. São raros os diretórios dirigidos por mulher. Eu tenho a alegria de, no Brasil, o meu partido tem um estado que é comandado por uma mulher maravilhosa, que é o Rio Grande do Sul. É muito pouco. Nós somos 26 unidades, Distrito Federal e mais estados. Tinha que ter metade dirigido por mulheres. Então, é uma luta. Eu conclamo as mulheres, mais uma vez, a abrirem suas cabeças para a necessidade de estar nos locais onde as questões são decididas, porque, senão, nós vamos continuar sempre elegendo homens e comandadas pelo pensamento masculino. Não é uma questão de preconceito meu, é que homens e mulheres pensam de forma diferente. Homens e mulheres agem e reagem de forma diferente. Então, é preciso ter o pensamento feminino equilibrado com o pensamento masculino para tomar decisões que importam a todos.
mas, via de regra, na política brasileira, as decisões são tomadas só pelo pensamento, pela forma de agir e de reagir masculina. Muito triste. Adriana Ramalho, eu já sigo com a sequência desse tema com você. 12h26 agora. O Neildo Neres com a gente na sonoplastia do programa Gente que Fala. Vamos para um intervalo. Em 30 segundinhos a gente está de volta com a sequência dessa nossa conversa. Até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista. De volta com o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, Dia Internacional da Mulher. Você nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Adriana Ramalho, a sequência aqui do nosso assunto anterior, eu vou jogar para você a pergunta que a Alda Marco Antônio fez. Vocês, mulheres, são a maioria da população, vocês, mulheres, já são a maioria entre os eleitores, mas não ocupam os cargos de decisão, não ocupam os lugares na política como deveriam, né? E o que está acontecendo? As mulheres também, em muitos casos, não se interessam pela política. O que é que está acontecendo? Eu concordo 100% com o que a minha mestre Alda Marco Antônio colocou, elencou aqui de uma forma perfeita. E, no meu ponto de vista, eu acho que exatamente isso que acontece dentro dos partidos com aquelas mulheres que querem se destacar, querem protagonismo dentro dos diretórios. Perseguição. Então, quando tem uma mulher que tem opinião forte, opinião própria, que tem pulso forte, que se coloca diante de meia dúzia de homens ou de apenas um homem que discorda dela, começa uma perseguição incansável com essa mulher que quer se colocar. E muitas vezes que se coloca para ajudar não somente ela com as ideias e ideais, mas a todas as mulheres que pertencem àquele partido, àquele diretório. Então, essa perseguição, ela é visível, mas muitos tampam os olhos e fingem que não vê. E com isso a gente não consegue. É a minoria, que são homens que ajudam, que apoiam essas mulheres dentro desses diretórios. Veja, a gente está no mês que fala com mais intensidade a respeito da pauta feminina e de políticas públicas para as mulheres. Eu acho isso extremamente incrível, que a gente tem mudado esse cenário, que ao invés de ser só os parabéns ou receber rosas pelas mulheres valorosas que nós somos, nós estamos cada vez mais mostrando que podemos falar sobre essas pautas todos os dias, todos os meses, e quando for nessas datas comemorativas que nós devemos trazer à luz da reflexão ainda pontos que são sensíveis e cruciais para avançarmos. E somente nesses meses, nessas datas comemorativas, que a gente vê esses homens que estão à frente dos diretórios e à frente do partido ceder espaço para as mulheres. Eu digo pelo meu próprio partido, e eu não tenho receio nenhum, fico muito feliz que o presidente do meu partido foi sensível ao colocar a sua vice-presidente como agora presidente interina do diretório municipal. Mas por que somente no mês que a gente comemora o dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher? Por que não fazer esse gesto num mês que não seja um mês de tantos debates a respeito da pauta feminina, da pauta de políticas públicas para as mulheres? Por que não? Né? Ao invés de ser apenas 15 dias de um determinado mês, por que não fazê-lo, né, em vários outros meses no decorrer do ano? Então, aí a gente já vê que existe essa grande diferença. Muito por culpa, eu não gosto de usar essa palavra culpa, mas muito por responsabilidade dos homens, mas também de nós mulheres, porque nós precisamos ter essa coragem de trazer essas expressões e essas ideias
mais vezes nesses canais e veículos de comunicação e dentro do próprio partido. Uma vez que mais mulheres falarem e pedirem para que não seja a nossa presidente interina assumir a cadeira somente num mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher, mas que a gente possa pedir para que ela assuma mais vezes essa cadeira e, por que não, na próxima convenção, ter uma mulher candidata e eleita presidente de um diretório tão grandioso como é um diretório municipal, um diretório estadual, e por que não uma mulher assumir a presidência do diretório nacional? Que tenhamos uma mulher presidente, né, de vários outros partidos, presidente do diretório nacional, do PSDB nacional, uma mulher presidente nos representando, assim como o PSD tenha, assim como o PT tenha, que essas mulheres venham ocupar esses diretórios e que as outras mulheres apoiem, e que as outras mulheres estejam junto, e que as outras mulheres lutem para que na executiva a maior parte das cadeiras ocupadas sejam de mulheres. Adriana, você está com a sua imagem travada, não sei se há algum problema na sua conexão. A gente tem o seu áudio, mas a gente não tem a sua imagem. Mas eu vou seguir aqui com a vereadora Janaína Lima. Agora podemos, voltou? vereadora? Como é que está a sua conexão? Tudo bem? Nos ouve, nos vê? Seu áudio está fechado? Está tudo agora ótimo, sim. Mauro. Vereadora, vamos falar sobre o seguinte tema aqui. 12h32 agora, programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740, São Paulo, Universal AM 810, Santos. Nos últimos anos, a coluna Mulheres Positivas, criada pelo jornal Estado de São Paulo, para apresentar experiências enriquecedoras que possam inspirar mulheres, tem destacado o trabalho seu, vereadora Janaína Lima, que foi eleita, nós sabemos, conhecemos a sua trajetória, foi eleita quando estava grávida de 8 meses, você transformou o seu gabinete num coworking legislativo, criou o programa Embaixadores da Mudança e agora oficializou o repasse de R$1,5 milhão de reais, dinheiro de verba de gabinete para compra de vacinas. Vamos falar, então, pegar por esse último ponto aqui, compra de vacinas para a saúde de uma maneira geral. O que é exatamente isso? Esse último ponto, vereadora. Mauro, uma excelente pergunta que certamente minha querida amiga Adriana Ramalho, que a Câmara se apequenou ao perdê-la como vereadora, fazia um grande trabalho para a cidade de São Paulo, uma pessoa comprometida, estaria também lutando como, mesmo fora da Câmara Municipal, faz isso. Hoje, o maior gargalo para que a gente consiga garantir esse novo normal que todo mundo está na expectativa desta pandemia, para enxergar um novo horizonte, é a vacina. E é isso que nós temos, como todas as pessoas que têm compromisso público. Então, aqui me inspira muito ouvir a Alda Marco Antônio trazendo os relatos de quão pequeno é a participação de nós mulheres. Né? Vejam só, né? De todas as vereadoras, deputadas, no Senado, até 2016, sequer tinha um banheiro feminino. Então, há muitos passos que nós precisamos dar, não para que tenhamos privilégio, mas a igualdade de gênero. Né? Se a gente, por exemplo, for analisar os dados destacados pela McKinsey, que até 2025, se homens e mulheres que exercem as mesmas funções recebessem o mesmo salário, pasmem vocês, nós estaríamos injetando na economia o PIB dos Estados Unidos e da China juntos. Então, é o que a gente pode mostrar, o quanto que essa disparidade entre homens e mulheres nós precisamos debater com consistência. Mas, Mauro, fico muito feliz de estar aqui um homem liderando esse programa e ouvindo, dando voz às mulheres. Porque enquanto os homens não participarem disso, a gente não vai conseguir mudar esse cenário. E quando a gente olha, principalmente para as políticas públicas e a insensibilidade, a gente vê as consequências em torno da mulher.
porque viram para as atividades econômicas e falam, olha, bares, restaurantes, academias, shoppings, todos podem voltar à sua atividade, mas as escolas continuavam fechadas. O que essa mãe, que de repente veio de uma outra cidade, de um outro estado, sem familiar, tendo só como seu único apoio a escola, como que ela poderia, então, desenvolver o seu trabalho? Então, quantas e quantas mulheres saíram do seu trabalho, quantas e quantas mulheres foram dispensadas por conta dos transtornos gerados por esse mau planejamento da retomada econômica com a falta de retomada escolar. Então, são temas assim muito importantes que perpassam pela vacinação. A gente precisa garantir a vacinação aos profissionais de saúde, aos profissionais de educação. A gente precisa garantir, vejam só, o avanço da vacinação na idade acima de 90 anos, a gente não teve uma morte sequer nessa faixa etária, porque essa faixa etária foi vacinada. E tem pessoas que dizem que a vacina não resolve, a vacina resolve sim. E nós temos que ter um compromisso de todos os gestores públicos de diminuir o seu poder e aumentar o sentimento de representatividade entre as pessoas. Nós precisamos fazer com que as cadeiras, os privilégios se transformem em vacina. Nós precisamos garantir a imunização de toda a sociedade brasileira. Precisamos desse compromisso e é esse o compromisso do meu mandato. Ao invés de carro oficial, assessores, nós transformamos tudo isso em economia de verba de gabinete destinada à Secretaria de Saúde, numa articulação entre o presidente da Casa com a Prefeitura de São Paulo, para que esse recurso seja utilizado exclusivamente para a compra de vacinas. E é esse o nosso compromisso, que a gente tem que fazer com que isso seja influenciado não só na Câmara Municipal, mas em todo o Brasil. O que aconteceu com Manaus é inaceitável. Sim, nós temos que discutir a regressão do PIB, todas as pautas econômicas são de suma importância porque a gente está falando de fome, de emprego, de dignidade da população. Mas quando a gente fala de vida, tudo isso se torna insignificante. Nós precisamos garantir o direito à vida da nossa população. É isso que está em jogo e é isso que eu tenho trabalhado duro para que a gente possa mostrar que economia e saúde não são inimigas, andam junto, basta que os representantes públicos tenham responsabilidade. Você acompanha o programa Gente que Fala neste Dia Internacional da Mulher, faltando 21 minutos para 1 agora. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o papel dos homens nessa luta pela igualdade de gêneros. A gente vai para mais um intervalo, o Neildo Neres vai rodar para a gente. 30 segundos de volta. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista. De volta com o programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos. Você nos vê pelas imagens nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no nosso canal no YouTube. Hoje, Dia Internacional das Mulheres, e esse time de mulheres importantes e influentes nas suas áreas de atuação, debatendo os assuntos aqui com a gente. A ONU Mulheres vem realizando uma série de pesquisas no país, buscando entender como os homens podem se juntar ao diálogo pela igualdade de gênero e também identificando a percepção das mulheres sobre o papel masculino na sociedade. Um dos pontos principais é o destaque à forma como as crianças são educadas, com expectativas bem estabelecidas para cada gênero. Neivia Justa, nesse tema sobre
como é que os homens devem se juntar ao diálogo pela igualdade de gênero. Claro, isso parte lá do comecinho, de como os meninos são criados, como é que as mães estão educando os meninos, para que, neste último ponto, os homens identifiquem a percepção das mulheres sobre o nosso papel. É por aí? É por aí, Mauro. Na verdade, é como nós, adultos, estamos educando nossas crianças. Eu falo que a gente precisa desconstruir toda a questão dos estereótipos de gênero, dos papéis sociais atribuídos a homens e mulheres, nos quais nós fomos educados, homens e mulheres, para que a gente consiga criar uma nova geração de humanos que vai fazer diferente. A gente continua repetindo o que a gente aprendeu, infelizmente. Eu falo isso porque eu sou mãe de 2 adolescentes e eu vejo todos os dias, ouço as falas dos amigos, dos colegas que têm a mesma idade, e eu vejo o machismo instalado ali. Então, a gente precisa reensinar os adultos para que a gente consiga educar uma nova geração antimachista. Não basta combater o machismo, é preciso ser antimachista. E ser antimachista passa pela desconstrução. O machismo afeta homens e mulheres de maneiras distintas, mas todos, no fim do dia, somos vítimas do machismo. E aí tem o outro lado, que eu também combato muito, que existe uma confusão muito grande em relação ao que é o feminismo. Eu vejo mulheres dizendo, eu não sou feminista. Eu falo, escuta, você luta pela igualdade de gênero? Você luta para que as pessoas, os seres humanos, tenham os mesmos direitos humanos e os mesmos acessos e as mesmas oportunidades? Eu luto. Eu falei, então você é feminista, porque o feminismo é isso. Você está confundindo com uma outra coisa que chama feminismo, que é a antítese do machismo. Então, o nome não nos ajuda. Todas as pessoas que lutam pela igualdade entre seres humanos são feministas. E a gente precisa educar isso. Os homens são os nossos maiores aliados, como já foi dito aqui, porque eles ainda ocupam 95% das posições de poder. Se a gente não trouxer vocês, homens, para a causa, e vocês entendendo o papel de vocês, o lugar de fala de vocês, como vocês podem colocar o lugar de poder de vocês a serviço dessa construção, a gente não vai andar na velocidade, na intensidade que a gente precisa. Eu quero estar viva para ver isso acontecer para a geração das minhas filhas. Nós não temos 100 anos, 150 anos, 200 anos, porque os prognósticos são muito desencontrados, mas a gente sabe que, no mínimo, vai durar 100 anos. Nenhum de nós vai estar aqui nos próximos 100 anos. Nívia, e a polarização entre as próprias mulheres, né? Pegando esse aspecto que você destacou no início da sua fala, aquelas que se dizem feministas, aquelas que dizem que não são feministas, até por não entenderem exatamente o que é isso, então fica essa polarização. Então, como é que isso atrapalha nessa busca, né, de trazer os homens para essa causa e abraçá-la? Mauro, a polarização ela se instalou na nossa vida, né? Não só entre mulheres em relação a esse assunto, mas de uma maneira geral. A gente tem uma indústria hoje violenta, de comunicação violenta, para confundir, para espalhar informação equivocada, falsas informações, para que a gente fique só acreditando naquilo que a gente já acredita. E se você não concorda comigo, eu te odeio. Mais ou menos sendo bem simplista na defesa aqui. Eu falo que a gente precisa ouvir, a gente precisa estar disposto a dialogar. Tudo começa pelo respeito e pelo diálogo. Só que tem gente que não está afim de dialogar. Então, eu venho dizendo isso para mim, né? Eu só quero saber do que pode dar certo, porque eu não tenho tempo a perder e eu quero estar junto com quem quer ser parte da solução, não com quem quer ser parte do problema ou da paisagem. Então, eu hoje olho para quem quer ser parte da solução e eu me alio com as pessoas que querem ser parte da solução. E a gente vai fazendo essas pequenas alianças e fazendo o que está ao nosso alcance, com o que a gente tem, onde a gente está, é o exemplo claro que a Janaína está fazendo, a gente muda a realidade.
Agora, uma das coisas que eu sempre falo para mulheres e falo para homens, é que a gente precisa ter, para transformar a realidade, 3 Cs: coragem, conteúdo e candura. Com violência, a gente não constrói nada. Então, vamos ouvir, vamos confiar no outro, vamos estar abertos para dialogar, porque não é fácil dialogar com o diferente. Mas se você encontrar pessoas que querem dialogar com você, mesmo que pense completamente diferente, você já tem uma base comum de construção. Eu fiz essa pergunta sobre a polarização entre as próprias mulheres, porque isso leva à situação, uma outra discussão, que é a rivalidade entre mulheres, né? E o caminho para esse companheirismo, a sororidade, né? É o grande desafio nesse momento, porque se vocês rivalizarem, a luta vai estar comprometida. Você sabe que essa rivalização, ela é um mecanismo construído pelo próprio machismo estrutural para dividir as mulheres, para que a gente não se una. Então, a gente tem que ter essa consciência. Eu faço um movimento de sororidade há quase 5 anos, o Aqui Estão as Mulheres, e é tão curioso isso que, quando eu comecei a enaltecer o trabalho e o protagonismo de mulheres que eu nunca tinha visto, algumas me escreviam perguntando o que eu queria em troca. De tanto que a gente desconfia de um comportamento de sororidade. Então, a gente, de fato, precisa se ajudar, porque juntas a gente vai conseguir se fortalecer e atrair os homens para que juntos, como sociedade, a gente consiga transformar a realidade. Adriana Ramalho, você tem um trabalho relacionado aí, um trabalho voltado para o combate à violência contra a mulher, que se relaciona com a depressão infantil. E a gente conheceu números ontem apresentados pelo Ministério da Mulher. O Brasil somou 105.671 denúncias de violência contra a mulher no ano passado, sendo 72% referentes à violência doméstica e intrafamiliar. Como é que esses 2 pontos se relacionam? Violência contra a mulher e depressão infantil, Adriana? Bom, quando a gente fala de família, a gente fala de várias nuances e cenários que ocorrem dentro da entidade familiar. E muito do que a gente tem visto quando a gente trabalha a questão da depressão infantil, da automutilação infantil, e esse é um trabalho que eu venho trabalhando há 2 anos, com instituições, com igrejas e organizações e políticas públicas. Então, a gente vê, sim, que casos de crianças com depressão que passaram a ter esse quadro por conta de presenciar o pai bater na mãe, por outros relatos do pai matar a mãe. Então, nós temos aí vários depoimentos que vêm de encontro com isso. Então, por isso que a gente tem trabalhado muito a questão da conscientização dentro das escolas, e isso que a Neiva colocou é extremamente importante, né? Passar isso durante já esse período, né, da fase da infância, e a vereadora Janaína Lima sabe a importância disso, porque ela tem um projeto totalmente voltado à primeira infância, e ela luta muito por isso, e então essas informações se cruzam, porque quando a gente ensina sobre a questão do machismo, sobre o respeito, sobre a união na família, sobre violência doméstica, ou quando a gente conscientiza o que é errado, então uma vez que a gente já lida, trata, dialoga com essas crianças ou com esses jovens, a gente vai ter, apesar de pensarem que é a longo prazo o resultado, com certeza é aquilo que você vai evitar a longo prazo, né? Vida, mortes, prejuízo à vida. Então, acho que é extremamente importante a gente trazer esse cenário, porque pouco se discute, né? Que, às vezes, você presenciar ali um ato cruel de violência dentro de casa, isso vai trazer um prejuízo enorme para a vida do seu filho, para a vida daquele jovem que presenciou calado e que sofre calado. E por isso que a gente tem tido aí grandes resultados com uma instituição muito parceira, que é o Instituto ESA, que tem trabalhado com essas crianças, com esses jovens, com várias metodologias, através de teatro, de dança, de música, com aulas de inglês, e muitas já foram salvas, e tem muitas ainda que estão pedindo socorro, e graças a Deus tem esse instituto para estender a mão. Eu acho extremamente importante também, Mauro, falar sobre essa questão, eu vou pegar o gancho aqui da pergunta sobre sororidade,
porque homens não discutem entre eles, não divergem entre eles, não competem entre eles. Então, por que quando isso acontece entre duas ou mais mulheres, então é porque não existe sororidade? E porque ao invés da gente se apegar àquelas mulheres que não fizeram o ato de sororidade, a gente não se apega àquelas como a Neiva, que entende o seu real significado e que quer ajudar outras mulheres. Ao invés da gente se apegar àquelas mulheres que às vezes pensam como homem, como pensam como próprias mulheres, mas não querem compartilhar dos seus espaços, do seu conhecimento e ajudar muitas outras a estar nessa linha de protagonismo, vamos nos apegar àquelas outras que entendem o quanto isso é missão para a vida da mulher na sociedade. Então, se for uma mulher, se forem duas, três, que você não teve essa relação tão propositiva e positiva, não se apegue a essa uma, duas ou três, mas aquelas que estão dispostas a estar na linha de frente para poder impulsionar esse termo sororidade e ajudar muitas mulheres no mercado de trabalho, na área da educação, na política, na participação da mulher na política, e assim voar o mundo e voar aonde nós temos o direito de ser ouvidas. Enquanto aquelas que podem falar em nosso lugar ou à nossa frente, então vamos ajudar essas a ter cada vez mais voz. E é por isso aqui que eu apoio tanto a vereadora Janaína Lima, a minha mestra Alda Marco Antônio, a Neiva, pode contar comigo no que eu puder, porque uma vez que a mulher ela tem voz, ela precisa cada vez mais ter a força de outras mulheres para que essa voz fique cada vez mais forte. E uma vez que as nossas vozes ficam fortes, mais outras mulheres têm oportunidade de ter voz. Então, isso é extremamente importante a gente dizer que sororidade não é só uma questão de apoiar, mas de estar junto com aquelas que querem mostrar na prática e na atitude o que é se apoiar. E eu só quero também dar uma acrescentada no que eu falei no primeiro quadro, Mauro, que uma vez no Senado existe um site, um link dentro do site do Senado que você pode acessar o observatório a nível nacional, mas ainda é isolado, ele ainda não cruza as informações, né, dos estados e municípios. Então, eu quero só acrescentar para a gente não acabar o programa e as pessoas pesquisarem que tem outros estados, como tem no Senado, um observatório, mas que ainda não cruza 100% as informações com todos os serviços públicos existentes. E que em breve o nosso prefeito Bruno Covas estará inaugurando na cidade de São Paulo o Observatório Municipal, o Observatório da Mulher Municipal, aqui na cidade de São Paulo. E eu tenho esperança que esse observatório seja incluído no nacional e que no nacional faça um trabalho macro para ajudar essas mulheres vitimadas. Pessoal, perguntas da nossa audiência, eu vou pedir para vocês muita brevidade, que a gente tem pouquíssimos minutos para a gente conseguir cumprir todas, uma para cada uma aqui. Alda Marco Antônio, Daniela Neves, nossa audiência no Instagram, pergunta qual o impacto do caso Marielle Franco, incluindo a não solução do caso até hoje, na participação das mulheres na política. Bem brevemente, Alda, por favor. Olha, é uma tragédia que aconteceu, uma mulher brilhante que aparecia, que confirma falas minhas, da Adriana, de outras que falaram antes. Mulher que se destaca muitas vezes ofende. Escolheram uma mulher vitoriosa, negra, brilhante e assassinaram. É uma coisa absurda. Muitas mulheres foram para a rua e, a partir desse assassinato, muitos grupos se formaram. É uma tragédia que precisa ser aproveitada para combater essa tragédia que é alguns homens não suportarem o brilho de algumas mulheres. Isso a gente vê não só no caso da Marielle, mas agora estamos vendo o caso na Assembleia. Eu não quero perder a oportunidade de protestar contra a decisão da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que abrandou a pena de um cara, de um deputado que, em público, sendo filmado, agrediu uma deputada que nem estava percebendo o que ele estava fazendo. Foi cena de cafajestagem e, infelizmente, o grupo de deputados homens, alguns pediram uma pena maior, porém, o grupo de deputados homens maneirou, tornou a pena daquele deputado menos
gravosa. Eu acho isso um absurdo, queria protestar, Mauro, contra o que aconteceu na Alesp ontem. Sim. Alda, bem brevemente, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi tem as perguntas das outras também, tá? O nosso tempo está bem apertado. Seu Jaime do Jardim Bonfilholi, em que medida a religiosidade intensa pode ou não tornar a mulher submissa? Pergunta dele. Aliás, ele está dizendo aqui que tem boas lembranças da sua gestão na prefeitura, na área social, e está te dando parabéns pela data e pelo Dia Internacional da Mulher. Bem brevemente, Alda Marco Antônio. Ele quer saber a religiosidade. Eu acho que ela tanto pode ajudar quanto pode prejudicar. Quando a religiosidade beira o fanatismo, prejudica. Porque o que é a questão de fé? Fé é algo que não precisa ser provado. E nós queremos que a ciência domine os fatos. Então, a religiosidade normal, eu acho que ajuda, mas a religiosidade que beira o fanatismo, ela prejudica qualquer coisa, eu acho. Maurício Mendes, nossa audiência no YouTube. Neivia, ele pergunta a sua opinião sobre a declaração da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a Damares Alves, de que dentro da sua concepção cristã, a mulher deve ser submissa ao homem no casamento. Bem breve, Neivia, por favor. Eu acho um absurdo essa declaração, mas acho que ela retrata uma corrente de pensamento cada vez mais vigente na nossa sociedade. E a gente precisa dialogar com essas pessoas. Com brevidade também, Adriana Ramalho, Juliana Rocha no Facebook pergunta a sua opinião sobre... Ela pergunta por que o machismo e a violência contra a mulher cresceram tanto nos últimos anos. Foi bem esclarecido, bem dito ao longo aqui do programa, mas o que se acrescenta para ela, Adriana? 2 pontos. Para ser bem didática, eu vou tentar expressar o máximo possível. 2 pontos. Nos últimos anos, nós conseguimos ter canais de denúncia, veículos de denúncia. Então, não é que aumentou somente a questão de aumentar a violência contra a mulher, mas as mulheres passaram a ter mais coragem para denunciar. Segundo ponto, vou pegar os últimos 12 meses. Essa pandemia fez com que as mulheres ficassem muito reféns dentro de casa, e com isso aumenta o medo de se colocar, de enfrentar aquele marido agressivo. Mais ainda se pensa nos filhos, porque você está vendo eles ali, eles estão debaixo das asas do agressor. Então, também isso aumentou muito a questão desse isolamento, e as mulheres ficam com mais medo ainda de correr e denunciar e fugir dessa situação. E para a vereadora Janaína Lima, do Morumbi, vem a pergunta da Beatriz Ronchetti: por que a Prefeitura de São Paulo interrompeu em dezembro a testagem de Covid-19 em alunos e professores, mesmo com menos de 18% da meta atingida? Aí pergunta a Beatriz se a situação já parecia sob controle. Bem rapidinho, vereadora, temos pouquíssimos segundos. Está fechado seu microfone, vereadora Janaína. Vamos lá. Mauro, eu tenho visto a Prefeitura de São Paulo, especialmente a Secretaria de Saúde, muito comprometida com o enfrentamento do Covid-19. Então, assim, obviamente que tem vários pontos que podem ser melhorados e que, obviamente, teve erros e acertos. No entanto, se você for considerar a gestão da cidade de São Paulo, até pelo seu tamanho, a cidade mais acertou do que errou. Então, assim, eu acho que a gente está buscando, são acontecimentos que estão aí, que ninguém tem uma resposta pronta, ninguém tem a receita de como enfrentar da forma adequada, mas, obviamente, que cada vez mais é necessária essa testagem em massa, a disponibilização da vacina e o uso de máscara e o distanciamento social. Muito obrigado pela presença de vocês. Não tenho tempo para a despedida de cada uma. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, Dia Internacional da Mulher. Estiveram com a gente Alda Marco Antônio, coordenadora nacional do PSD Mulher, ex-presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina, a vereadora Janaína Lima, do Partido Novo, vereadora aqui em São Paulo, também a ex-vereadora aqui em São Paulo, Adriana Ramalho, do PSDB, e a jornalista e influenciadora digital Neivia Justa. Muito obrigado pela audiência de todos. Até amanhã. Tchau, tchau.